Olá, um grande abraço, uma boa tarde a você, internauta, que está nos acompanhando a partir de agora no portal de notícias maisgoias.com.br e também no site aqui da TV Serra Dourada, tvsd.com.br. Começa agora mais uma etapa da Sabatina 2012. Nessa Sabatina, nós estamos entrevistando todos os candidatos à Prefeitura de Goiânia. E hoje participa com a gente aqui ao vivo, Elias Júnior, candidato pelo PMN. Candidato, boa tarde ao senhor. Boa tarde, Jordevar. Boa tarde, amigos internautas, telespectadores. Você que, neste momento, vai acompanhar, com certeza, um grande debate a respeito de Goiânia. Exatamente, nós contamos com a valorosa participação de nossos colegas jornalistas aqui nessa Sabatina. Marcos Cipriano, da Rádio 730, boa tarde a você. Boa tarde, Jordevar. Boa tarde ao deputado Elias, a todos os internautas. Acho importante esse momento que a gente para refletir a cidade e pensar em coisas melhores para Goiânia. A coordenadora e apresentadora do Jornal do Meio Dia, Luciana Finhodes, também boa tarde. Olá, Jordevar, boa tarde a todos. Estamos aqui prontos para mais essa Sabatina. Carlos Pereira, da Rádio Difusora, boa tarde a você. Boa tarde, Jordevar, boa tarde a todos e correria para chegar aqui, viu? Com certeza. Trânsito complicado? Trânsito. Esse é um assunto, então, que a gente vai conversar daqui a pouquinho também com o candidato Elias Júnior do PMN, saber o que ele pensa, né, do trânsito, assim como o que ele pensa de outros grandes problemas, de outras grandes saídas para Goiânia, não é? Mas antes das perguntas, dos questionamentos, nós vamos conhecer um pouquinho mais da história de Elias Júnior. Elias Júnior é deputado estadual e presidente regional do Partido da Mobilização Nacional em Goiás. Tem 34 anos de idade, é casado e tem 2 filhas. Nasceu em Peixe, no Tocantins, mas seus pais se mudaram para Goiânia recém-nascido, quando tinha 12 dias de vida. Na adolescência, participou de movimentos estudantis e comunitários. Elias Júnior é formado em jornalismo, trabalhou como repórter de TV e apresenta um programa de rádio. Foi eleito em 2010 com 14.799 votos. O PMN lançou sua pré-candidatura a prefeito de Goiânia em outubro do ano passado. Bem, nós vamos falando aqui sobre os problemas da cidade. O Carlos Pereira, que veio da Difusora, chegou aqui em cima da hora para a nossa Sabatina e botou a culpa no trânsito, não foi isso, Pereira? Jordevar Rosa, boa tarde, candidato Elias Júnior. A gente se vê muito na Assembleia Legislativa, né? Vindo da Difusora, não sei, estava muito amarrado, os carros não andavam, ou seja, a dificuldade de você chegar ao destino, né? O que a gente pode dizer do trânsito, né, Jorge? Vamos fazer o seguinte, também vive essa situação, todo mundo vive. Exatamente. Candidato, o que o senhor pensa e o que o senhor pretende fazer, se eleito, para melhorar o trânsito da capital? Olha, o que o nosso companheiro jornalista enfrentou da Rádio Difusora até aqui é um reflexo de anos de falta de investimento no transporte coletivo e também falta de ações práticas no que se refere à engenharia do trânsito de Goiânia, à própria estrutura física. Então o reflexo está aí, com vários gargalos na nossa capital, e é triste ver que antigamente existia o horário de rush. Agora o rush em Goiânia é praticamente o dia inteiro, né? O dia todo, não é? São vários gargalos em Goiânia e dificulta a vida de quem trabalha, que depende de seu automóvel, né, da sua motocicleta, os prestadores de serviços, os profissionais liberais, e a gente lamenta muito essa situação. O senhor acabou de citar a questão de ações práticas que não foram colocadas aí à população para resolver essas questões de trânsito. O que, por exemplo, que o senhor cita? Eu posso citar de uma maneira muito clara. Faltou investir, por exemplo, fazer viadutos. Goiânia precisa que viadutos sejam construídos rapidamente. Eu sei que os últimos que foram feitos já deram a sua contribuição no que se refere à fluidez desse trânsito, mas nós temos que agora correr contra o tempo e implantar vários viadutos em Goiânia. Viadutos, trincheiras, também teremos que abrir novas avenidas, pontes, para que esse trânsito flua melhor em Goiânia. Agora é complicado, porque especialistas dizem que a questão do viaduto não é uma questão que resolve realmente o trânsito, que o trânsito, para resolver, teria que ser o transporte coletivo. Vai começar a velha discussão, trânsito e transporte coletivo, porque quando você começa a abrir vias para privilegiar só o carro, em detrimento do transporte coletivo, o transporte coletivo continua ruim, a população continua tendo acesso ao carro, tendo mais fácil, ou seja, muitos carros, abre-se vias, aumenta-se mais carros e não se resolve o problema do trânsito porque não se investe em transporte coletivo. Ou seja, as duas coisas, na opinião do senhor, estão entrelaçadas, tem que trabalhar as duas coisas de forma conjunta? O que eu falei agora há pouco, tem que haver essa preocupação nesses dois vetores, transporte coletivo e a própria estrutura viária de Goiânia.
Não se pode pensar um investimento apenas no transporte ou apenas nessa malha viária. Então, isso está inteiramente ligado uma coisa com a outra. Eu posso dizer muito bem, a partir do momento que você tem um investimento no transporte coletivo, um investimento razoável, no mínimo, para que você possa ver essas mudanças, a pessoa vai passar a deixar o seu carro em casa para usar esse transporte coletivo. E o que o senhor propõe? Eu proponho, primeiramente, um choque de gestão na CMTC. Preciso dar um verdadeiro choque de gestão. O presidente da CMTC é indicado pelo prefeito de Goiânia. E o que nós temos visto até agora, vocês, amigos da imprensa, sabem disso, que falta gestão dentro da CMTC. O usuário do transporte coletivo de Goiânia é desrespeitado. É desrespeitado porque não se cumprem os horários. Mas o que o presidente da CMTC deveria fazer que não faz? O que deveria fazer? Fazer com que as planilhas sejam efetivamente respeitadas. A gente que acompanha de perto os usuários nos terminais, nós sabemos que essas planilhas estão totalmente desequilibradas. Tem que colocar na prática. Se o horário do ônibus sair às 10 horas em ponto, tem que ser 10 em ponto. Se tem mais um ônibus às 10h15, que saia um às 10h15. O que nós estamos observando é que, rotineiramente, essas planilhas não são respeitadas. Tem que se aplicar a fiscalização. E essa fiscalização, Jordevá e amigos, está dentro da CMTC. Depende unicamente do presidente da CMTC fazer com que aquele órgão funcione efetivamente. Deputado, o senhor fala, há uma aparente contradição quando o senhor diz que o problema é um choque de gestão na AMT, né? CMTC. Da CMTC, né? Mas, ao mesmo tempo, Goiânia precisa dessas grandes obras, viadutos, né? E eu acho que, não sei se o senhor tem, qual que é a visão que o senhor tem, de algo mais do que só esse olhar sobre o transporte, o problema do transporte, do trânsito, né? Mas a planejar a cidade com uma mobilidade maior, oferecendo expectativas para a população em relação, por exemplo, transportes alternativos, como o ciclismo, o próprio estimular determinados, o deslocamento de órgãos do centro, o sistema bancário para os bairros. Você não acha que poderia ser feito um conjunto de medidas que isso poderia melhorar mais a questão da cidade? Com certeza é um conjunto de medidas, mas não existe nenhum tipo de contradição quando eu falo que deve se aliar a uma política de transporte coletivo, a uma política de estruturação da malha viária de Goiânia, porque são dois pontos que se interligam, se interagem. Os ônibus precisam de uma malha viária que seja facilitadora desse escoamento aí, desse tráfego do transporte coletivo. E também os veículos, os carros que estão por aí, também precisam de uma malha viária que colabore. E a partir do momento que nós conseguimos estabelecer um bom trabalho nessas duas áreas, você pode ter certeza que serão, inclusive, até menos carros nas ruas, porque o cidadão vai deixar, sim, o seu carro em casa para entrar num ônibus que tenha conforto, num ônibus que respeite, uma linha de ônibus que respeite os horários, que tenha um ônibus muito bem estruturado fisicamente, que seja confortável, que haja menos tempo de espera no ponto de ônibus, que essa viagem seja mais curta. Eu não tenho dúvida alguma que vamos conseguir mudar essa cultura do uso dos meios de transporte. Sabe o que parece? Parece, por exemplo, RMTC, CMTC, parece que tem medo de tomar providência. Vamos pegar, por exemplo, aqui. Quando a gente fala que a multa deveria ser aplicada às empresas, não é. Quando a gente fala em fiscalização, não tem fiscal. O fiscal, no máximo, ele fica lá controlando, às vezes, quando tem, os passageiros lá, os idosos, assim. E quando toca, por exemplo, na questão de estacionamento, 24 de outubro, muito comércio ali, uma via de grande fluxo, até hoje mantém estacionamento dos dois lados. A CMTC tem medo de enfrentar esses problemas? Tem medo das empresas? Tem medo dos grandes empresários? Olha, eu acredito que tem acontecido até hoje dentro da CMTC é uma falta de vontade de trabalhar em prol realmente da população. Porque se existe uma vontade... É falta de vontade ou é medo de enfrentar? Fica difícil para mim responder, mas eu não tenho dúvida alguma que, como prefeito de Goiânia, colocando um gestor que entenda do transporte, entenda das questões relacionadas à mobilidade, mas que também tenha sensibilidade e queira o bem da população. Eu não tenho sombra de dúvidas que nós vamos fazer esse choque de gestão. E esse choque de gestão você abordou muito bem, Jordevá. Com esse choque de gestão nós vamos fazer com que a CMTC funcione
de acordo com suas prerrogativas. Como deputado, o que o senhor fez na Assembleia em defesa da população, principalmente de Goiânia? Essa é uma boa pergunta. É importante lembrar que eu tenho pouco mais de 1 ano de mandato. Eu sou um deputado atuante que tem apresentado vários requerimentos, tenho trabalhado com as comissões, Comissão da Criança e do Adolescente, Comissão de Segurança Pública. Eu tenho percorrido Goiânia, levando instrução, levando também a palavra amiga, que é importante. Levar o parlamentar, ele deve estar perto da comunidade para ouvir essas demandas e levar essas demandas para o parlamento. E também tem apresentado projetos, a maioria em tramitação. Tive projeto que já foi arquivado, por exemplo, um projeto que eu apresentei, um projeto que obrigava as empresas do transporte coletivo no estado de Goiás a colocarem câmeras sobre as portas de descida. Por quê? Para evitar a quantidade de acidentes. Os motoristas que às vezes, sem ter a visão traseira, sem ter uma visão da porta, às vezes colocam o ônibus em movimento e você... Luciana, você, Jorevá, já tem anunciado muitos acidentes que acontecem. Esse foi uma proposta nossa, mas só que esbarrou numa questão de constitucionalidade. A argumentação foi feita e eu vou reapresentar esse projeto porque eu acredito que nós podemos dar uma grande contribuição para salvar vidas, para evitar transtornos. E tem outros projetos, por exemplo, um projeto que implanta o Dia Estadual do Plantio de Árvores Nativas, é um projeto focado no meio ambiente, um projeto que apresentei, pensando no presente, também pensando nas gerações futuras. Teve um projeto relacionado, esse projeto também é um projeto muito polêmico que está tramitando, um projeto que proíbe a venda de lanche casado nas redes de fast food. Esse projeto que ainda vai dar muito o que falar. Tá. Normalmente, na época de campanha política, né, os políticos são useiros e vezeiros de usar expressões, chavões. Me lembro que na última campanha do senhor, o senhor usou a expressão: olha, eu não vou passar manteiga no bigode do gato. Eu queria saber que expressão que é isso, o que significa, o que o senhor quis dizer para o eleitor ao dizer que não vai passar manteiga no bigode do gato. O senhor repetiria essa mesma estratégia como candidato a prefeito de Goiânia? Olha, a eleição de 2010 foi uma eleição, assim como essa agora, assim como essa campanha, uma campanha de muita luta, de limitações de recursos financeiros, estruturais. E esse bordão, que foi muito empregado no tempo que eu trabalhava em televisão, desde o primeiro dia, quando eu entrei na TV, o diretor falou: Elias Júnior, você precisa de usar aqui um bordão de grande apelo popular. E eu escolhi, eu não estou aqui para passar manteiga no bigode do gato. O que significa isso? Porque tem gente que passa manteiga no bigode do gato. É um sentido figurado. O que é passar manteiga no bigode do gato? É enrolar, é embromar, é passar para trás, né? É ser moroso. E eu sempre fiz questão de abordar isso enquanto repórter. E quando fui para a campanha, foi uma maneira de identificar. E foi uma maneira muito proveitosa, porque o eleitor, o telespectador podia fazer a identificação comigo e indo para o programa de televisão, a propaganda eleitoral gratuita, que eu tinha pílulas, algumas de 15, outras de 7 segundos, era muito rápido, não dava para falar a proposta. Então, para haver uma identificação imediata comigo e ainda transmitir uma mensagem, eu usava o bordão. Eu não estou aqui para passar manteiga no bigode do gato. O senhor vai usar essa expressão de novo? Olha, nós estamos acertando, afinando com a nossa equipe de marketing e eu não tenho dúvidas que aonde for necessário empregar essa expressão, nós vamos utilizar. Mas quando as pessoas fazem esse questionamento, eu costumo brincar dizendo o seguinte: agora é o pulo do gato. Agora é o pulo do gato, porque é um outro cenário, chega de passar, de ver tantas pessoas passando manteiga no bigode do gato. Tem muito candidato aí passando manteiga no bigode do gato ou não? Infelizmente, tem muita gente. Era melhor ir candidato a prefeito. Candidato a prefeito hoje. Não, eu estou atento. Candidata, a dica boa para o Cipriano, ir atrás dos ratos. Eu estou atento. Eu estou atento ao nosso trabalho, por enquanto, não tenho tempo de observar de uma maneira muito específica os outros companheiros aí que estão na disputa. Mas só que se passar manteiga no bigode do gato, você pode ter certeza que nós vamos levantar aí. Você aprendeu a ideia boa aqui, né, Cipriano? Como é que é, não, agora nós vamos atrás dos ratos, né? Ir atrás dos ratos agora? Ah, com certeza nós estaremos indo atrás de rato, indo atrás de gato que não está fazendo um bom trabalho. O senhor vai atrás de quem no segundo turno, caso o senhor não chegue ao segundo turno? Nós temos a plena convicção que nós vamos para o segundo turno. Porque essa é uma campanha que surgiu praticamente do nada nas pesquisas.
Por exemplo, até o registro das candidaturas, o nosso nome nem aparecia nas pesquisas, não é? Nós lançamos a nossa candidatura a nossa pré-candidatura no mês de outubro de 2011. E as pessoas falavam, mas deputado, o seu nome não aparece no jornal, o seu nome não é falado. Eu falava, calma, porque na hora certa, do jeito certo, vamos inverter. Se o senhor estiver no segundo turno, quem que o senhor não aceitaria dos candidatos que estão aí que subisse no palanque do senhor? Olha, nós do Partido da Mobilização Nacional, juntamente com o PPS, formando a coligação Mobilização Popular, nós somos uma coligação altamente democrática, não é? Subiria todo mundo, todos os 7? Não temos nenhuma limitação. Se essa pergunta é feita nesse momento agora, se fosse agora o momento, eu não teria nenhum tipo de restrição. Todos podem subir, se é para o bem de Goiânia, se é para contribuir com propostas, com ideias, com a força do seu trabalho, todos são bem-vindos. Agora, se daqui até o dia da eleição existir qualquer tipo de desgaste, alguma coisa mais séria, eu acho que também não há nada que possa ser conversado e os pratos limpos colocados no lugar. Mas só que eu volto a frisar, não existe nenhum tipo de limitação para a democracia, não é? Para o bem da nossa comunidade, todas as ideias e todos os lados são bem-vindos. Deputado, candidato, mas em relação a essa eleição, por exemplo, a gente sabe que tem duas candidaturas mais fortes, a do atual prefeito e a que é ligada à base aliada do governo do Estado. Ou seja, o senhor sai como um partido sem estrutura, um partido pequeno, que não tem um trabalho muito forte no estado de Goiás e nem aqui na capital. E segundo também muitos comentários surgiram, do senhor aparecer, me parece, com 7% na última pesquisa Serpes, Jornal Popular, que muitas pessoas confundiram até o senhor com o Elias Vaz, que ia ser candidato e deixou de ser candidato. Como é que o senhor vê essa observação dessa confusão que alguns eleitores talvez teriam tido com o Elias Vaz, como o Elias Júnior, e de repente o senhor aparecer até razoavelmente bem colocado nas pesquisas? E, em cima disso, ainda pergunta ainda, o senhor é candidato mesmo, o senhor fala com sinceridade, tem plena consciência, tem condição de chegar ao segundo turno, ou o senhor está tentando fazer uma candidatura para mais para frente ser candidato à reeleição, deputado estadual, ou tem outro projeto político? Vamos lá, vou colocar primeiro, abrir um parênteses aqui para a sua colocação. Qual que é a referência que o senhor tem para colocar que a nossa campanha é uma campanha mais fraca? É mais fraca em termos de estrutura política, em termos de articulação política, em termos de questão financeira, em termos de tudo. É uma campanha que tem uma dificuldade muito maior do que a campanha à reeleição do prefeito e uma campanha bancada pelos partidos ligados ao governo do Estado. Isso é óbvio. No que se refere à estrutura financeira, no que se refere a grupos políticos, eu não tenho dúvida alguma. Realmente a nossa campanha é uma campanha muito limitada. Mas só que esses são fatores, são alguns pilares de uma campanha política. Mas a nossa campanha, graças a Deus, é uma campanha popular, é uma campanha do feirante, é uma campanha da dona de casa, a campanha do pai de família, do trabalhador braçal, é a campanha dos professores, dos militares, é uma campanha de toda a sociedade, é uma campanha do corpo a corpo. Uma prova da força da nossa campanha, que essa pesquisa na região norte de Goiânia, nós estamos em segundo lugar. Na região norte de Goiânia, já pontuamos 15%. Uma grande surpresa. Agora, quando o senhor fala sobre confusão, eu acho que é natural, às vezes, um ou outro, fazer qualquer tipo de confusão. Mas o nosso nome é um nome também já consolidado dentro de Goiânia. Recentemente me perguntaram na emissora de rádio, quem é mais conhecido? O senhor ou o vereador Elias Vaz? E eu falei, olha, eu não posso responder essa pergunta, mas se formos pegar parâmetros, já que estamos falando de política, não quero nem pegar o meu trabalho como repórter, como comunicador de rádio e de TV, vamos pegar então as urnas. Nas últimas eleições, eu tive quase 13 mil votos em Goiânia. Então vamos pegar a minha votação e vamos usar para fazer esse parâmetro. O senhor agora há pouco afirmou que o povo cobrava uma aparição maior do senhor até o mês de outubro, quando foi lançada a sua pré-candidatura. Por que o senhor não conseguiu aparecer como deveria, como deputado? Não, essa aparição é uma aparição como pré-candidato a prefeito de Goiânia. E essa cobrança era feita nos bastidores políticos, por exemplo, na Assembleia Legislativa, porque eram diversos pré-candidatos. Eu vou pegar o mês de dezembro passado, mês de janeiro, nós fizemos uma conta, mais de 15 pré-candidatos. E muitos daqueles pré-candidatos apareciam, estavam estampados dioturnamente nos jornais, nos veículos de comunicação de Goiânia, com o nome dentro do debate. E meu nome estava à margem desse debate.
E eu disse, não, pode esperar, porque na hora certa o nosso nome será colocado nos debates. E agora esse é o momento. Agora que é a hora realmente, agora que é o momento eleitoral, que é a hora de debater Goiânia, de debater os problemas e também apontar as soluções. Deputado, o eleitor, normalmente, as pesquisas demonstram isso, que as pessoas gostam de votar em pessoas reais, pessoas factíveis, pessoas sem máscara, sem personagens, que estão, como são pessoas do povo normal. E eu pergunto ao senhor, não corre os riscos do senhor, com a imagem que o senhor tem, assim, desses jargões, do jeito que o senhor fala, criar um personagem, ó, esse é o personagem Elias Júnior, e não a pessoa real que vai ser o próximo prefeito de Goiânia? Essa pergunta é muito boa, muito esclarecedora. Olha, ficou muito bem claro que o repórter Elias Júnior sempre fez um trabalho muito popular. Um trabalho extremamente com uma maneira diferente, eu costumo falar que é uma forma diferente de se comunicar, de levar a mensagem, de dar voz à população. E a população sabe entender a diferença do trabalho feito na TV, do trabalho feito no rádio, do trabalho político, do trabalho no parlamento. A prova disso foi a eleição para deputado estadual, onde tive uma votação expressiva. Dos 41 deputados eleitos na Assembleia, eu fui o 8º mais bem votado dentro de Goiânia. Isso aí já é uma prova que a população sabe, sim, diferenciar um trabalho na TV, um trabalho no rádio e um trabalho na vida pública. Eu me lembro de ter encontrado o senhor sozinho uma vez lá na Praça Joaquim Lúcio. Joaquim Lúcio. Eu me lembro muito bem, ali ao lado. Saindo da Rádio Difusora. Ao lado dos lavadores de carros ali. Isso, e o senhor lá conversando com os lavadores de carro e batendo papo. O senhor pretende fazer a campanha prefeito do mesmo jeito, andando sozinho, conversando com todo mundo, em qualquer lugar? O senhor estava praticamente sozinho, o senhor não tinha assessoria, não me lembro de pessoas caminhando junto com o senhor. O senhor era candidato, né, a deputado estadual, andando sozinho, conversando com o lavador de carro, batendo papo aqui, vote em mim, e rindo mesmo, igual o Cipriano falou, uma pessoa como bem... se fosse um personagem. Como se fosse um personagem, uma pessoa bem engraçada, rindo. O senhor pretende fazer a campanha desse jeito, dessa forma bem tranquila, assim, conversando, saindo para todo mundo é canto? A primeira coisa é dizer que ser alegre, tratar bem as pessoas, não significa fazer um personagem. Não, mas você parecia que estava levando o personagem repórter. Não, mas era a minha própria alegria. E quando você fala, naquele momento eu estava sozinho, porque Elias Júnior, seja repórter, seja apresentador na TV, no rádio ou político, o Elias Júnior é muito ativo, não é? Naquele momento que eu estava pedindo voto para os lavadores de carros da Praça Joaquim Lúcio, os 2 assessores, os 2 companheiros que andavam comigo no momento estavam tomando lanche, tomando caldo de cana. E nem por isso eu parei. Enquanto eles tomavam lá o caldo de cana, eu corri para pedir voto, porque eu sei que dentro de uma campanha você não pode perder nenhum segundo. Eu lembro que foi na campanha para candidato a deputado estadual, né? Agora, recentemente, tem quantos anos você foi eleito? Há 2 anos atrás. 2 anos atrás, né? Nós não podemos perder tempo. Os 3 meses no processo eleitoral passam muito rápido. E quem tem limitações financeiras, de estrutura, o que tem que fazer? Tem que correr, que seja sozinho, que seja com 2, com 10 ou com 100, tem que estar nativa. Agora, tem que realmente pedir o voto cara a cara. E essa campanha não vai ser diferente. O senhor aproveitou para pensar também em regularizar a situação desses lavadores de carro, que é muito dita e nunca acontece? Olha, muito bem também a sua pergunta, viu, Luciana? Nós temos uma grande preocupação com a área social. E essa área social, com certeza, está no nosso plano de governo. Vamos fazer funcionar o Sistema Único de Assistência Social, a integração desses órgãos que trabalham assistência social, com um grande apoio também, com a grande interatividade, com uma grande parceria com o terceiro setor. Porque nós não podemos pensar que o poder público consegue sanar as dificuldades, os problemas da sociedade sozinho. É essa grande parceria. E a nossa gestão será assim. Uma gestão de parceria com as entidades filantrópicas, com as igrejas, porque através dessa parceria, eu não tenho dúvida que, inclusive, o próprio dinheiro público pode ser melhor aplicado e aproveitado. Deputado, claro, o senhor disputa a Prefeitura de Goiânia junto com mais 7 candidatos. Obviamente, o senhor analisa e avalia, né, a administração de Paulo Garcia, que é o candidato à reeleição. Onde é que Paulo Garcia acertou? Olha, essa pergunta é difícil de responder. Onde é que acertou? Eu acho que tem que haver uma análise um pouco mais aprofundada. Mas dizer o que errou, infelizmente, é fácil. O senhor não apontaria nenhum acerto do Paulo Garcia? Olha, eu tenho que parar para pensar serenamente para identificar um acerto. Deputado, eu tenho feito uma espécie de um... Vamos ver, né? Vamos ver os erros, né? Pois é.
Olha, os erros estão claros aí, é o transporte coletivo, na falta de gestão do transporte coletivo. Os erros estão aí na saúde, com faltas de leito, de UTI, falta-se medicamentos também. O medicamento onde a pessoa procura a farmácia e de repente retorna para casa precisando daquele medicamento e não tem. O erro está aí também na própria falta de cuidado com os órgãos públicos. Vocês têm noticiado aqui tantos CIMEIs que foram arrombados nos últimos tempos. E no nosso governo, na Prefeitura de Goiânia, nós vamos criar a Secretaria Municipal de Segurança Pública. Essa secretaria que dará total condição para a Guarda Municipal fazer um brilhante trabalho, vamos aumentar o efetivo da Guarda Municipal e vamos criar uma central de monitoramento 24 horas. Vamos lançar mão, vamos usar os recursos tecnológicos, usar as câmeras como aliadas nessa central de 24 horas de monitoramento para fazer com que as ruas de Goiânia, para fazer com que os órgãos públicos municipais estejam mais seguros. Deputado, eu tenho feito uma espécie de um mantra com os candidatos a prefeito de Goiânia, indagando a eles a respeito da visão que eles têm do tamanho de uma cidade. Nós estaríamos do tamanho que merecemos, Goiânia precisa crescer mais geograficamente, precisa crescer na qualidade de vida. Veja aí algum candidato falando, nós somos exemplo de uma cidade sustentável, mas você circula na cidade, tem uma legião de zumbis aí durante a noite, de usuários de crack e ninguém faz nada por isso. Qual que é a visão, a concepção que o senhor tem sobre o tamanho e o crescimento da cidade? Olha, hoje eu estava dando entrevista numa rádio e disse o seguinte, não adianta falar de sustentabilidade da boca para fora, no discurso político. Tem que falar de sustentabilidade e na hora de colocar em prática essa sustentabilidade, tem que ter pulso firme, tem que fiscalizar do jeito que tem que ser fiscalizado, não é? Tem que dar a parcela de contribuição da maneira que deve ser dada. E eu vejo Goiânia como uma grande metrópole, uma cidade que tem um grande crescimento, continua crescendo, pessoas que vêm, pessoas que vão, na verdade, pessoas que vêm, pessoas que vão, e Goiânia continua crescendo. Mas só que nós temos que fazer Goiânia crescer com respeito ao plano diretor. Nós temos um plano diretor muito bem estruturado, onde as áreas essenciais dessa estruturação, Goiânia, como metrópole, precisa de respeitar aquilo que está no plano diretor, precisa se colocar em prática o que está no plano diretor, no que se refere à saúde, à educação, ao meio ambiente. Colocando isso em prática, Goiânia pode continuar crescendo. Não existe nenhum problema hoje. Goiânia é a 12ª. No que se refere à região metropolitana, nós somos a 10ª. Então, pensar Goiânia também no contexto com a Aparecida de Goiânia, com Trindade, com o Senador Canedo, com Nerópolis. É pensar Goiânia também nessa estrutura de metrópole. E, infelizmente, nós estamos vendo que a sustentabilidade tem sido colocada em outros planos, digamos assim, em outro nível de preocupação. A sustentabilidade já está no plano diretor de Goiânia, que já foi elaborado há muitos anos. E por que não colocar em prática efetivamente essa cidade sustentável? Candidato, é assim, o que diferente o senhor propõe dos outros candidatos? Até agora a gente está entrevistando os candidatos aqui, falam da Secretaria de Segurança Pública, Municipal, falaram até de metrô, né? O que o senhor propõe de diferente para que essa cidade seja melhor que os outros candidatos estão prometendo? O que o senhor faz de diferente? Por exemplo, qual a inovação que o senhor vai trazer caso o senhor seja eleito prefeito de Goiânia? O que a população, quem está ouvindo a gente, está assistindo a gente, vai ter de novidade caso o senhor seja eleito prefeito? Novidade que eu falo em todos os sentidos, na administração do senhor, ou seja, quais são os seus principais projetos para administrar Goiânia? Olha, eu tenho observado de uma maneira também muito distante as propostas dos outros candidatos, porque o nosso foco está nas nossas propostas e também nos problemas e nas soluções para Goiânia. Perguntar o que é diferente. Olha, qual que é o eixo central da nossa proposta? É fazer uma administração que respeite o plano diretor, é fazer uma administração que coloque em prática aquilo que não foi colocado nos últimos anos, muito que deveria ser feito, construção de CIMEIs. Vou dar um exemplo aqui muito claro. Tem uma mãe que eu conheço que fez a inscrição da filha com 6 meses de idade. A filha completou 6 anos e ela não conseguiu a vaga para a filha no CIMEI.
Ou seja, foram 6 anos fora do mercado de trabalho, 6 anos sem poder ajudar ali no sustento da família. São coisas que, a princípio, parecem muito simples, que são claras, mas se são simples, por que não se coloca em prática? Eu costumo falar que nós não temos que reinventar a roda. Eu acho que, na verdade, eu tenho certeza, não é acho, eu tenho certeza que a roda já está pronta. O que basta é fazer ajustes, desempenar aqui, colocar uma graxa ali, que é essa roda que é a cidade de Goiânia. E qual ajuste que o senhor pretende fazer especificamente na área da saúde com relação ao atendimento 24 horas, valorização do profissional e a questão de um problema tão crônico da pactuação, da vinda de pacientes de outros municípios para serem atendidos em Goiânia? Esse ponto da saúde, esses pacientes que vêm buscar Goiânia para um atendimento, olha, eu tenho um grande respeito por todas essas famílias, por todo esse povo, dos municípios vizinhos, pessoas que inclusive vêm de outros estados brasileiros buscar Goiânia. Buscar Goiânia por Goiânia ser essa cidade acolhedora, onde as pessoas são muito bem recebidas, são muito bem tratadas, e isso não é ruim. Infelizmente, acaba apertando e acaba às vezes comprometendo toda essa demanda no sistema de saúde. Mas o que deve se fazer é ajustar muito bem, fazer esse ajuste e continuar recebendo essas pessoas. Eu acho que todos os brasileiros, todos os seres humanos procurarem uma unidade de saúde em Goiânia, nós não podemos ser de maneira alguma, digamos assim, a palavra certa para isso, é ser insensíveis a essas pessoas. Deputado, nós devemos continuar hospitaleiros e recebendo, mas sim fazendo com certeza um relacionamento certo com esses recursos, com as outras esferas de poder. Deputado, tem coisa que o eleitor não gosta e que muitas vezes ele não aceita. É exatamente aquele político que é inimigo hoje, amanhã ele se torna amigo na campanha, a coisa muda tudo. Eu peguei aqui minhas anotações, o senhor não conseguiu apontar um acerto do Paulo Garcia. Ou seja, o senhor acredita que ele não acertou em nada. Não, mas aceitaria ele no palanque do senhor no segundo turno? Não é uma incoerência? Não é incoerência. Se eu parar agora de maneira serena e analisar, com certeza existem acertos. O senhor não quer falar porque é candidato? Não, com toda sinceridade eu tenho me preocupado, porque o que já está certo, o que está andando bem, não é preocupação. Deputado Elias Júnior, candidato a prefeito ao lado do vice Darlan Braz, a nossa equipe do plano de governo, nós estamos debruçados nos problemas de Goiânia. Por isso que talvez, Jordevar, é difícil apontar agora os acertos. Mas com certeza existem acertos. E o fato de existirem falhas, equívocos, não significa que num futuro, em algum determinado momento, essas pessoas possam contribuir, colaborar com aquilo que tem de bom. Deputado, eu estou ouvindo os candidatos falarem uma proposta aí, até então inusitada, que já houve algumas experiências em Goiânia, da construção das administrações regionais, né? Que em algumas regiões do país, essas administrações regionais se viram muito mais como cabide de emprego. Hoje, com as novas tecnologias de informação, um prefeito consegue administrar uma cidade a partir de uma base, de um computador, por exemplo. Eu pergunto, senhor, qual que é a visão que o senhor tem em relação às administrações regionais? Elas não poderiam se transformar em penduricalhos, em cabides de emprego? As administrações regionais não fazem parte do nosso plano de governo. O nosso sistema é esse sistema tradicional, centralizado, mas centralizado no que se refere à questão física. Porque o prefeito Elias Júnior estará, assim como já é conhecido, percorrendo os bairros de Goiânia, conferindo de perto os problemas, as necessidades, os anseios da população. Essa administração, eu respeito muito aqueles candidatos que colocam essa proposta de descentralizar, mas a grande maneira de descentralizar é não ficar sentado na cadeira no Paço Municipal. Descentralizar é estar presente nas diversas regiões de Goiânia, presente nas unidades de saúde, presente nas ruas vendo a situação, a condição social, presente nas iniciativas esportivas. Por exemplo, nós vamos valorizar dentro do esporte o esporte amador, as ligas, vamos reativar, reimplantar e estruturar as escolinhas de iniciação esportiva. Então, essa é uma maneira de fazer uma administração descentralizada. O senhor tem plano de governo já? Sim, o nosso plano de governo, que foi elaborado a várias mãos,
Um plano de governo que já vem sendo elaborado, para ser sincero, desde quando eu era repórter de televisão. Desde quando eu era repórter, percorrendo praticamente todos os bairros de Goiânia, ouvindo das pessoas, ouvindo e assimilando essas necessidades. E isso foi intensificado naturalmente nos últimos meses, assim quando nós lançamos a nossa pré-candidatura a prefeito de Goiânia, juntamente com as nossas lideranças partidárias. Dentro do PMN, nós temos diversos líderes comunitários natos que se tornaram candidatos agora a vereador, através de reuniões com os nossos pré-candidatos a vereador e também com a orientação do corpo técnico, que também faz parte do Partido da Mobilização Nacional. Nós construímos esse plano de governo coordenado pelo professor Valério Gomes, que já foi, inclusive, entregue ao TRE. Deputado, o administrador público, ele tem que estar, de certa forma, à frente no debate sobre os grandes temas da modernidade. Fala-se muito hoje que Goiânia é uma cidade ambientalmente correta, né, uma cidade sustentável. Nesse prisma, eu pergunto ao senhor, qual que é a visão que o senhor tem em relação ao crédito de carbono? Goiânia já teria condições de pensar projetos dessa natureza, da venda do crédito de carbono? Temos que ter muita cautela quando se trata do meio ambiente. O crédito de carbono, com certeza, é um grande projeto. Temos que ter os pés no chão para assimilar com muita tranquilidade, com muito cuidado, mas uma boa sugestão sua, Cipriano, na Prefeitura de Goiânia, nós passarmos a ter essa visão. Mas o que nos preocupa de uma maneira imediata é a degradação do meio ambiente, das áreas ambientais, a degradação das nascentes, a poluição visual, a poluição sonora, problemas imediatos do meio ambiente, mas só que é uma boa sugestão. Aqui próximo à TV Serra Dourada, nós temos um parque muito bonito, né, que é o Parque Flamboyant. Mas no entorno desse parque, a administração municipal permite se levantar verdadeiros arranha-céus. Liberou geral. Pois é, não é só aí não, Aí eu pergunto, hoje, para você fazer uma construção na sua casa, tem toda uma série de trâmites burocráticos, como é que, por exemplo, a administração municipal, ela admite que num parque que poderia ter uma convivência, você simplesmente cria-se uma barreira de concreto armado que hoje cria um problema ambiental muito grande. Na verdade, Cipriano, o que a gente percebe, a gente já comentou isso com outro candidato, que na verdade está tendo uma parceria do poder público com as grandes imobiliárias. Isso não é uma omissão? Seria uma omissão? Olha, eu observo isso com muita tristeza. Eu acho que parcerias, inclusive a nossa administração será uma administração onde sim haverá as parcerias público-privadas e isso com certeza irá existir. Mas temos que obedecer os parâmetros que rezam por um trânsito, um meio ambiente saudável, a saúde do cidadão goianiense. O que nós observamos nessa grande investida nos últimos anos em Goiânia, um grande avanço dessas construções, essas construções que avançaram. Tudo bem, existe uma parceria, mas eu posso dizer, há poucos dias eu estive no Parque Flamboyant e ao chegar para estacionar, correndo na rua uma água suja de construção, um parque tão belo, sabe? Um parque tão bonito. Eu sei que legalmente foi concedido esse direito, foi feita essa parceria, mas houve um excesso. Eu acho que o meio ambiente foi sim desrespeitado no que se refere a esses parques em Goiânia. A parceria, ela é saudável, é salutar no que se refere a essa união do poder público e a iniciativa privada. Mas só que os interesses privados jamais podem avançar sobre as questões da nossa sociedade. Candidato Elias Júnior, o senhor falando daquela mulher que esperou durante anos, né, por uma vaga numa creche, não conseguiu. Nós temos inúmeras mães, pais de família também, que esperam vagas para tratar do filho que é viciado em drogas, que é uma grande doença, uma epidemia nacional. O Estado não constrói uma unidade para isso, a Prefeitura também não tem uma unidade para tratar diretamente do viciado, certo? Ou seja, deixam tudo isso para unidades filantrópicas, igrejas religiosas. O senhor deixaria também ou o senhor apostaria que é interessante construir uma unidade e levar essa pessoa para lá? Olha, no nosso plano de governo já existe o nosso posicionamento em relação a isso. Eu acho que o segredo é fazer um mix, é mixar
O que é o mix? Não deixar simplesmente com o terceiro setor, mas sim nós vamos construir unidades de recuperação, mas também vamos deixar com o terceiro setor e, acima de tudo, dar condições, porque não adianta simplesmente lavar as mãos, não tomar iniciativa construindo unidades. E qual que vai ser? Nós vamos realmente mudar essa forma. Nós vamos construir unidades de recuperação e também vamos fazer parcerias. O viciado em drogas, ele deveria ser obrigado a se tratar ou ele vai por livre e espontânea vontade? Olha, nós temos... Como é hoje? Nós temos que, à frente da prefeitura, nós teremos naturalmente que respeitar a legalidade, o que diz as leis. Nós, de alguma maneira, de maneira alguma, nós não podemos passar, atropelar as leis, a legalidade. Mas o senhor acha correta a lei que existe hoje? Mas nós sabemos, eu acho que deve haver uma adequação. Existem muitos casos que mães, pais, familiares não aguentam mais. E simplesmente isso não pode ficar na mão daquela pessoa. Ficar ao critério, ao bel prazer, à vontade de alguém que não tem a mínima condição psicológica, psiquiatra de decidir os rumos de sua vida. Eu acho que carece imediatamente uma adequação na legislação. E o senhor acha que por que até hoje União, Estado e Prefeituras não tomaram nenhuma decisão mais dura com relação a isso? E na prática mesmo, a construção de instituições desse tipo? Nós sabemos que esse fenômeno é crescente de viciados, de drogados, de pessoas que precisam, infelizmente. É assustador ver o quanto cresce, principalmente depois da chegada do crack. Tantas famílias que se desestruturam, filhos, em muitos casos toda a família, filhos, pai, mãe, que mergulham nesse mundo. Mas, deputado, é falta de dinheiro ou é falta de interesse? Porque o senhor não respondeu a essa questão clara, porque a gente sempre critica aqui. Todo mundo faz vista grossa e ninguém investe nessa situação. Tanto é que está essa situação aí de calamidade pública, de epidemia nacional. Olha, Jodervai e amigos, eu não posso responder pelos outros gestores. Eu não posso falar se é falta de vontade ou se é falta de recurso. Eu posso responder pelo que vamos fazer a partir do ano que vem em Goiânia. O senhor está em cima do muro, hein? Nós vamos fazer a partir do ano que vem na Prefeitura de Goiânia. Investir na recuperação, ter esse compromisso social, compromisso com a saúde e com a segurança da população. Pois é, Jota, até sobre isso você iniciou essa sabatina questionando, né, o deputado candidato sobre o PNN, se ele apoiaria, quem não apoiaria os candidatos. Assim, a gente fica difícil de entender realmente o que é o PMN. Ele é um partido que ele está junto com o governo do Estado, está com a Prefeitura de Goiânia, está com o governo Lula. Ideologicamente, esse partido ele tem uma função que a gente se fala muito dos partidos de aluguéis. O PMN deixou de ser isso, sendo candidato aqui em Goiânia. Mas você considera o PMN, por exemplo, um desses partidos de aluguéis, pequenos partidos, que no caso agora resolveu modificar, não seguir esse caminho mais? Porque há um tempo atrás o PMN sim ia com os grandes partidos. E a gente sabe que isso tem uma negociação, que é uma coisa bastante complicada. O PMN hoje, ideologicamente, ele seria o quê nesse contexto todo do jogo político no Brasil e aqui em Goiás e em Goiânia especificamente? Olha, a primeira coisa que nós temos que deixar claro, que quando um partido decide acompanhar uma outra sigla, isso não significa ser um partido de aluguel. Eu acho que existe uma grande distorção na qualificação no que se refere a apoios. Eu acho que onde existe qualquer tipo de desvio, qualquer tipo de irregularidade na proposta partidária, isso deve ser denunciado. Já foi comprovado várias vezes, muitos partidos pequenos nessa história toda, isso já teve várias histórias, partidos que se vendiam declaradamente, isso já ficou bem claro na história política do Brasil, aqui em Goiás inclusive, né? Mas o PMN é diferente disso. O PMN é diferente disso, o PMN tem a sua independência, é um partido que trabalha em prol da população brasileira, do estado de Goiás, de Goiânia, e um partido que tem um compromisso, sim, com a população, com projetos políticos que venham trazer resultado. Se em determinado momento for necessário se juntar a outro partido, apoiar uma outra proposta, um outro projeto político, eu não vejo nenhum problema nisso.
Não vejo nenhum problema. Eu acho que se em determinado momento o partido não achar necessário ou achar por bem não lançar uma candidatura própria, deve sim procurar aquela proposta que mais se identifica com a sua maneira de trabalho. Deputado, eu vejo no cenário de Goiânia um campo muito fértil para uma candidatura de oposição, um discurso crítico, né? Mas, olhando o discurso do senhor, parece que o senhor faz um discurso meio assim, sem ferir suscetibilidades, meio como pisando em ovos. Será que a população, em determinado momento, o eleitor, não vai perceber que o senhor estaria assim, mais ou menos em cima do muro, que o senhor precisaria assumir mais uma oposição, ou apoiando determinados projetos, iniciativas do governo municipal, ou se opondo frontalmente a esses projetos? Olha, nós estamos num momento eleitoral. Estamos num momento onde os candidatos estão nas ruas, estão nos veículos de comunicação. E uma coisa que o eleitor quer ver é o debate da cidade. O que o eleitor quer ver é um plano, as propostas e, de forma alguma, ver qualquer candidato empregando parte do seu tempo em discursos de ataques, em discursos de ampla defesa. Então, nós temos a clareza de estar levando para o eleitor o esclarecimento. E eu sei que nós estamos no caminho certo, porque o eleitor não suporta e não quer ver candidato na TV, no rádio ou nas ruas, com o seu tempo, ocupando do seu tempo para desqualificar ou bajular alguém. Mas nós não estamos dizendo isso, nós estamos, talvez o senhor não tenha entendido a interpretação. Aqui é o seguinte, o senhor tem feito uma outra interpretação, é de discutir com um olhar crítico para a cidade. Isso não implica em bajular, tem tanta coisa errada, né? Porque preservando a figura do prefeito Paulo Garcia e dos outros administradores no Brasil, ninguém é 100% perfeito na sua gestão administrativa. É claro que existem alguns gargalos que precisam ser corrigidos, mas imagino que o senhor saiba, ou talvez por uma razão política não quer evidenciar isso, e talvez isso possa no futuro vir em prejuízo ao seu projeto político. Mas aquilo que é necessário para esse debate nós estamos colocando ao sermos questionados, estamos falando da carência na saúde, na assistência social, no transporte coletivo, na segurança pública. Essas são formas de apresentar a realidade ao telespectador, ao eleitor. Mas o que a gente percebe é que o senhor não quer se indispor com ninguém, ou seja, todo mundo está bem, está tudo ótimo, no segundo turno, se o senhor não for, o senhor vai apoiar, pode escolher qualquer um dos dois, ou seja, não dá para perceber ideologicamente qual que é o posicionamento crítico do senhor em relação a uma candidatura, a outra candidatura, até o próprio projeto do senhor. Então fica uma coisa meio assim, eu estou aqui no meio de um monte de amigos e quem ganhar, ganhou. E se eu puder ganhar, eu ganho também. É mais ou menos assim que está aparecendo a campanha do senhor, que a gente percebe. A gente teve outros candidatos aqui que foram firmes, fizeram propostas e foram duros, né? E o senhor está assim, parece que está no mutirama. Olha, eu volto a frisar, não tem nada tudo bem, não tem nada tudo ótimo. Eu deixei bem claro nesses minutos já de entrevista, em outras entrevistas eu tenho abordado, eu tenho colocado o problema. Agora o que vocês não vão ver, não tenham dúvida disso, nessa campanha ou em qualquer momento da vida, seja o Elias Júnior profissional, o pai de família, o parlamentar, o homem público, jamais vocês verão o Elias Júnior se posicionar na esfera pessoal, porque o que se leva para o lado pessoal, com certeza o eleitor, o telespectador, não merece de forma alguma. O que a gente está querendo dizer exatamente, deputado, é isso mesmo. Quando nós não queremos ataques pessoais, nós queremos, quando o senhor fala de uma proposta, obviamente o senhor fala de um trabalho que não está sendo feito. Ou seja, o que está acontecendo hoje, por exemplo, no transporte coletivo, na saúde, se o senhor tem uma proposta diferente de melhoria, é porque o que está acontecendo aí está errado. Exatamente. Ou seja, isso vale também para o Estado, porque quando a gente fala em saúde, a gente lembra também das grandes unidades do Estado, a gente lembra das unidades que o Estado prometeu construir para tratar a pessoa viciada em droga que não fez, não é? Então são vários problemas. O que a gente exatamente quer, qual é a postura do senhor em relação a isso, tanto ao governo do Estado quanto à Prefeitura? O que nós não queremos fazer é, de forma alguma, antecipar o processo. Eu acho que, no que se refere à política estadual,
Tem muitos aí antecipando o projeto, o debate de 2014. Eu acho que o eleitor de Goiânia também não pode ligar a TV e o rádio e ver uma antecipação de debate. Eu acho que cada coisa, na opinião do senhor? Há muitos têm já. Tem dos candidatos aqui, tem alguém fazendo isso? Eu não falo diretamente de candidatos, eu falo do meio político. Meio político. Muitos têm antecipado, inclusive antes de começar o processo eleitoral, digamos, a partir do momento que a Justiça Eleitoral libera a campanha. Muitos já têm se falado, e nesse momento antecipando específico... que amarrando o segundo turno? Não, antecipando, falando de 2014. Eu acho que dentro desse momento agora, a partir do momento que a Justiça Eleitoral libera o trabalho de campanha, o trabalho de divulgação de propostas, nós temos que levar para o eleitor de Goiânia propostas que se relacionam à Prefeitura de Goiânia, aos projetos de Goiânia. E volto a dizer, não é falando o nome de A, B, C ou D que nós vamos esclarecer. Deputado, eu acho que uma coisa é debater Goiânia enquanto cidade, enquanto gestão. Agora, questões partidárias, políticas, nesse momento agora, por mais que mereçam o nosso respeito, mereçam a nossa atenção, nesse momento agora é hora de debater gestão, debater projeto, debater Goiânia. E não se prender a ataques pessoais, a dizer fulano ou beltrano, A ou B. Nós temos que dar o nosso recado, temos que falar do nosso projeto. Bom, só para explicar para o senhor, o que a gente não quer do senhor é que o senhor passe manteiga no bigode do gato. É exatamente isso. Deputado, qual que é o farol que o senhor tem assim, em termos políticos, de um gestor público, de um grande homem público no Brasil? Olha, essa é uma boa pergunta. Nós temos que aproveitar, assimilar aquilo que é feito de bom, independente de quem seja a personalidade. Então vamos falar de uma maneira agora muito clara. Tem gestores e gestores, alguns que acertam mais e outros menos, mas mesmo aqueles que acertam menos, aquilo que se acertou, eu acho que deve ser tomado como exemplo. Deve ser colocado em evidência, deve ser colocado em prática, seja aqui em Goiânia, Goiás ou em outros estados brasileiros. Mas nós temos que sim, nós temos que nos orientar por biografias de sucesso, biografias que vêm dando a sua contribuição, mas extraindo acima de tudo os fatos do que a própria história. Mas você não tem assim um grande... Quem que é o cara para você na administração pública? Uma pessoa que revolucionou a administração pública? Pode ser no Brasil ou até no mundo. Sei lá, você não tem uma pessoa assim que você considera uma pessoa importante na administração pública, seja cidade, município, país? Uma pessoa que o senhor observa e fala, poxa, esse é o cara, esse é bom administrador. O senhor tem alguma pessoa independente de partido? Algum ex-presidente da República? Posso citar aqui. Quem que o senhor Posso cita citar ali? a própria presidenta Dilma, que tem feito um brilhante trabalho. Tem conduzido a nossa nação de uma maneira muito firme, de uma maneira também muito ágil. A própria presidenta Dilma, o presidente Lula, o presidente Fernando Henrique Cardoso, todos estes têm dado a sua contribuição para a história da política e do povo brasileiro. E prefeitos aqui em Goiânia? Prefeitos em Goiânia. Em Goiânia não podemos deixar de citar. Alguém que administrou? Prefeito Nion Albernaz fez um brilhante trabalho, tem um grande respeito pela pessoa, pela figura de Nion Albernaz, um dos grandes prefeitos de Goiânia. Muito pouco seu vice, por quê? Olha, Darlan Braz é o meu vice, ele é do partido PPS e com certeza é um jovem que vem trazendo o seu vigor, a sua juventude e também a sua experiência. O Darlan, ele que é contador, mas que além de ser contador já tem um grande trabalho de militância política, já trabalhou em órgãos públicos e com certeza vem dar a sua contribuição intelectual, vem dar a sua contribuição física, emocional, o seu ombro amigo, um grande parceiro nesses momentos agora, nessa grande campanha, que com certeza será o meu vice-prefeito de Goiânia.
Deputado, hoje eu estou na política aqui, acompanhando a política em Goiás, relativamente há alguns anos, o Jodemar sabe disso, né? O Jodemar ainda era menino, jogava bola aos 18 anos. E eu pergunto ao senhor, olhando a ficha pessoal do senhor aqui, consta que o senhor é de Peixe, né, no Tocantins, mudou para cá com 12 anos. 12 dias de vida. 12 dias de vida, 12 né? dias de vida. Já tem 34 anos. E eu não me lembro assim da militância política do senhor. Recentemente, depois do seu trabalho profissional em televisão, depois eu acompanho a militância política do senhor depois como candidato a deputado estadual. Normalmente em cidades as pessoas percorrem, são candidatos a vereador, disputam prefeitura e de uma hora para outra o senhor cai na política aqui em Goiânia e eu não tinha conhecimento da sua militância. Isso foi porque desconhecimento meu, o senhor fazia um trabalho anônimo ou porque realmente o senhor não trabalhava em política aqui em Goiânia? Olha, eu não caí na política, eu entrei para a política, entrei acreditando que pode ser um instrumento a mais para poder ser usado pelo bem da nossa sociedade. Eu confesso que nunca havia disputado nenhuma eleição, mas desde a minha adolescência participei do Grêmio Estudantil, participei também das associações de moradores. Eu era aquele jovem curioso, que às vezes mesmo sentado ali, de braços ali, ó, juntos ali, sentado no canto, estava sempre observando. Ali, no Grêmio Estudantil, no Colégio Estadual Sebastião Alves de Souza, ali na Associação de Moradores do Setor Fim Social, eu trabalhava com carro de som e tinha as manifestações, estava lá o Elias Júnior, que já tinha vontade de trabalhar como locutor de rádio, lá falando, chamando, fazendo os anúncios e dando sempre essa contribuição na área da comunicação social, lá atrás, na comunicação amadora, digamos assim. Então foi uma maneira já de estar inserido nesse processo político. Porque para fazer política, para estar na política, não precisa necessariamente disputar um cargo eletivo. Eu acho, a partir do momento que você se preocupa, a partir do momento que você se insere no debate, nas questões da sociedade, você está fazendo política. Deputado, claro que as eleições, a partir de agora, principalmente aqui em Goiás, elas tomam um novo rumo, né? E, na verdade, tem que avaliar muitas coisas que aconteceram no passado, especialmente com relação à questão do dinheiro da campanha, certo? E aí, quando eu falo, a gente lembra do Cachoeira, não é isso? Nesse debate todo, como é que o senhor vai tratar essa questão de Carlinhos Cachoeira e a política em Goiás até então? Olha, eu volto a falar, na televisão nós teremos um tempo limitadíssimo, na TV, no rádio, e o nosso tempo será empregado na proposta. Mas aqui o senhor tem mais tempo, então vamos trabalhar aqui. O que eu tenho a dizer sobre Carlinhos Cachoeira? Exatamente, e a participação dele, porque eu quero dizer isso para o senhor, porque na verdade ele teve influência em todos os partidos, do PT, o PMDB, o PSDB e vários outros. PMN no não. País, aqui, o senhor? PMN não, aqui não. Não sei, teve? Não, de forma alguma. O senhor vai me responder. Bom, eu quero exatamente que o senhor avalie essa situação. Olha, eu volto a frisar que nós fizemos a campanha em 2010, uma campanha na raça, com pouco recurso. Não estou dizendo que tem a ver com o senhor. Pouco recurso de estrutura, financeiro, e assim também será essa campanha. Essa campanha será mais uma prova que é possível, sim, disputar uma eleição, é possível ganhar uma eleição sem grandes estruturas e sem grandes valores financeiros por trás. E sem caixa 2 também, né? Porque o esquema de Carlinhos Cachoeira foi muito de caixa 2 nas campanhas eleitorais também. O próprio eleitor verá a nossa campanha. O que eu tenho a avaliar? Ao mesmo tempo que foi um grande mal para a nossa sociedade, se for olhar por um lado, essa explosão agora, nesse momento, teve o lado positivo. Qual foi o lado positivo? Um grande choque para que a população veja o que acontece, o que tem acontecido nos bastidores, na política, no Brasil, em Goiás e em Goiânia. Então, a população, isso que veio à tona com muita ênfase nas redes nacionais, nas revistas de grande circulação, também teve esse lado positivo. Uma grande reflexão, colocando em xeque a classe política, mas é sim, nesses momentos de crise, onde o eleitor tem a responsabilidade de tomar a responsabilidade e não passar na procuração, porque quando se anula um voto, quando se abstém de votar, digamos que é uma procuração que se passa para terceiros darem os rumos
da sociedade. Nós estamos terminando o nosso tempo aqui, só tem 1 minuto para despedir do eleitor. Olha, eu quero agradecer muito Jordevá e amigos entrevistadores, os amigos telespectadores, os amigos que agora acompanham pela Rede Mundial de Computadores, o portal Mais Goiás, que tem também sido um grande instrumento em prol da democracia, do acesso à informação, da comunicação. Parabenizar todos os profissionais que trabalham aqui nos bastidores da informação. E dizer que o Partido da Mobilização Nacional, juntamente com o PPS, na coligação Mobilização Popular, apresenta as propostas e pede a você que examine, que nos dê essa oportunidade de fazer uma administração histórica pela sua cara de popularidade, de acesso do povo, de acessibilidade, de respeito, de transparência e, acima de tudo, honestidade. Ok. Marcos Cipriano, da Rádio Difusora, obrigado pela sua participação. Da 730, né? Obrigado. Parabéns aí. 730, todo dia lá pela manhã, não é isso? Exatamente. Parabéns pela TV Serra Dourada, que é referência em termos da cobertura eleitoral em Goiânia e o compromisso com a cidade. Tá certo. E também o nosso colega Carlos Pereira, sim, da Rádio Difusora de Goiânia. Ok, mais uma vez aqui, muito bom. Obrigado a você por ter convidado a gente, convidado a Rádio Difusora, porque esse debate é muito importante. A gente está aqui sabatinando os candidatos à Prefeitura de Goiânia. É muito interessante contar com a Difusora, com a 730, duas grandes rádios, né, Luciana? Obrigado pela sua participação. Sem dúvida alguma, muito obrigada pela oportunidade. E amanhã tem mais, né? Amanhã tem mais, amanhã tem Reinaldo Pantaleão, candidato do PSOL a partir das 3 horas da tarde, ao vivo, pela internet, né, no portal de notícias maisgoias.com.br e também tvsd.com.br. Muito obrigado, senhor. Boa tarde. Muito boa tarde, muito obrigado a todos vocês. E vamos juntos por uma Goiânia melhor. Amanhã a gente volta.